aí, Fela, tudo bem? Hoje aqui é a Anne. Vamos falar sobre 3 assuntos bem importantes que várias pessoas têm já há um bom tempo mandado perguntas pra gente. A respeito dos abraços, eu sei que faz tempo que a gente não manda abraços e a gente ficou um pouco perdido nessa de viagens e a gente já não sabe mais pra quem que a gente já mandou abraço, pra quem que a gente ainda não mandou. Então, se você ainda não recebeu o abraço nosso e quer receber, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar mandar nos próximos vídeos, tá bom? E a gente recebeu uma pergunta de um conterrâneo do Cauê, de Rio Claro, o nome dele é David, e ele tem uma filha de 1 ano e meio. E ele quer ir para a Irlanda com a filha e com a mulher. Então ele pergunta como que pode. Bom, gente, esse assunto, na verdade, é um assunto bem delicado. Porque assim, a imigração na Irlanda, ela não é muito restrita. Então não é uma assim, regras fixas e é daquele jeito e não existe outra maneira de ser. Ao contrário, ela é muito flexível. Então, isso faz com que cada oficial de justiça, cada oficial de imigração, ele tem autoridade para decidir dar ou não o visto, a autorização para uma pessoa entrar no país. Então, a maior recomendação que eu posso te dar é: entre em contato com a imigração. O Cauê vai colocar aqui na descrição do vídeo o site do INES e lá você consegue ter acesso aos e-mails de imigração e aí entra em contato direto com eles e aí você explica o seu caso e aí eles vão te orientar especificamente para o seu caso. Em regras gerais, um estudante que vem para a Irlanda para fazer um intercâmbio, ele não deve ter dependentes. Para se ter dependentes, ele tem que provar que ele tem uma quantia mínima de dinheiro para sustentar a si próprio e ao seu dependente sem precisar recorrer ao auxílio do governo. Agora, qual é essa quantia? A gente não sabe. Para os alunos da Enjoy, faz parte da assessoria que a Enjoy fornece para os alunos auxiliar nesse processo pré-intercâmbio, pré-embarque, tá? Então, quem for com a Enjoy, já depois que comprar o curso, tudo, sabe que vai ter isso garantido. Agora, se você quer vir para imigrar, se você tem direito à cidadania europeia ou de alguma forma você pode ficar legalizado na Irlanda sem ter que depender de visto de estudante, então aí a história já é outra. Para aqueles que são cidadãos europeus, eles têm livre entrada no país. Agora, a nossa recomendação é: tenta vir antes. Se é um casal com filhos, tenta vir antes. Porque quando você vai chegar aqui, e aí a gente entra no próximo assunto, que é sobre moradia, você vai procurar uma casa, né? Você quer ter um lugar confortável para você e para sua família ficar. Só que alugar uma casa na Irlanda é mais simples do que no Brasil, porém tem algumas exigências. Então eles vão sempre pedir que você tenha 2 referências. Uma de trabalho, segunda de um proprietário de casa anterior, que é o que a gente chama de landlord, que seria o locatário, né? Então você precisa ter esses dois documentos, essas 2 referências para conseguir alugar uma casa, um apartamento para você. Claro que existem suas exceções. Algumas pessoas conseguem alugar casa ou algum imóvel sem ter essas referências, porém é mais difícil, é mais trabalhoso e leva-se muito mais tempo. Então, essa é a nossa recomendação, que venha antes o pai ou a mãe, enfim, alguém responsável, procura uma casa, procura um imóvel, aluga e aí depois de estabelecido aqui, traz o resto da família. Eu acho que essa é a maneira assim, mais tranquila de conseguir principalmente esse início do intercâmbio, de chegar aqui e tal, e adaptação na cultura. Agora, se você tem um filho que não é maior de idade ainda e tem mais de 16 anos, ou seja, se você tem entre 16 e 18 anos e quer vir para cá, você pode, tá? Não precisa vir como dependente de ninguém, ou seja, você pode vir fazer o intercâmbio sozinho, porém você vai precisar de uma autorização judicial escrita em inglês, autenticada em cartório e assinada por um juiz
provando que os seus pais te dão autorização para vir fazer o intercâmbio na Irlanda e você tem que ter alguém que vai te receber no aeroporto, tá? Então tem que ter alguém lá. Eles vão perguntar na hora que você passar na imigração, tem alguém te esperando? Sim! E aí provavelmente você vai ter que dar o contato dessa pessoa. Então aí os alunos que vêm com a Enjoy também têm esse serviço de assessoria que a gente fornece. Fora isso, você tem que vir já com uma acomodação de um prazo maior do que simplesmente 2 semanas. Então você vai ter que ter aí pelo menos 6, 8 semanas de acomodação, para não dizer as 25 semanas de curso, né? Mas pelo menos 8 semanas de acomodação, porque aí é um tempo maior de você procurar, porque quando a questão é ser menor de idade, a questão de alugar casa já é um pouco mais trabalhoso. Para quem é maior de idade, quem dirá para quem é menor. Então tenha garantido pelo menos 8 semanas de acomodação para quando você vier, tá? A gente quer que o seu intercâmbio seja o melhor possível, a melhor experiência da sua vida. Então, a gente quer garantir que tudo saia muito bem. E aí, falando de adaptação na cultura, a gente entra no terceiro ponto desse vídeo, que é a questão da adaptação. Então, tem muitas pessoas que vêm para cá e acham que ir para Irlanda ou ir para um outro país é fugir de tudo de ruim que tem no Brasil e você vai estar às mil maravilhas. Gente, pensa que você vai estar saindo da sua zona de conforto. Então você vai estar num outro país, com uma outra língua, com uma outra cultura, outros hábitos alimentares, inclusive hábitos de higiene íntima, de banho, de moda, de tudo. Isso causa um estresse emocional, sim. Isso dá um baque e você tem que estar preparado para isso. Então saiba que o começo não é só mil maravilhas. Tem a parte boa, tem a parte muito legal. A gente aqui sempre falou que a gente recomenda para qualquer pessoa que tiver condições de vir fazer um intercâmbio e ficar pelo menos 1 ano fora do país. Justamente por causa disso. Quando você sai da sua zona de conforto, quando você muda os seus ares, você vai ver a vida de uma outra forma. Você vai provavelmente valorizar coisas que antes talvez você não desse tanto valor. E você vai se desapegar de algumas coisas que você vai perceber que aquilo não é tão importante. Então assim, mas você tem que vir com o coração e com a mente aberta para receber tudo aquilo que a vida vai estar oferecendo para você, tá? Então, de novo, sem querer ficar fazendo propaganda, né, mas já fazendo, os alunos da Enjoy têm toda essa assessoria também, inclusive esse suporte no começo, que a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é cansativo, principalmente correr atrás de visto, moradia e mais um monte de outras coisas. Mas assim, para todo mundo, o que eu quero dizer é o seguinte: venha, vale a pena, mas esteja aberto para receber o que a vida vai lhe oferecer. E tenha paciência, porque o ritmo aqui é outro nível, é bem desacelerado se você for comparar com o Brasil. Então assim, a gente tem que respeitar o ritmo deles, afinal a gente está chegando no país e na cultura deles, né? Então é isso, gente, espero que o vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas, espero que tenha ajudado vocês e a gente tentou fazer o mais curtinho possível. Se você gostou, dá um like, inscreve no canal e ajuda a gente a compartilhar aí e curte a nossa página no Facebook também. E é isso. Obrigada, gratidão pelo carinho de todos e cheers!